O santo do dia 11 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Alexandre Sauli e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de outubro. Realmente tem de tudo de nobre a família genovesa, que dá senadores e drogues da República Marítima, aptidão para os estudos, alta revelação, que na adolescência lhe valeram a nomeação de panger da corte de Carlos V, senhor da Europa e da América, senhor do mundo. A partir daí, alguém como ele pode chegar rapidamente aos grandes lugares. Aos 17 anos de idade, pediu a ingressar no Colégios Regulares de São Paulo, chamado Barnababistas, por residirem na igreja milanesa de São Barnabé. São sacerdotes obrigam por umas regras de vida comum com rigorosos deveres e estudos e ensino de líderes da renovação religiosa. Peço para que aceito, diz, para abandonar totalmente nas mãos da obediência. Em sinal de obediência, exposto em uma das mais degradáveis provações, aparece na praça mercantil, vestida de fidalgo, carregando a pesada cruz nos ombros. Em suma, ele humilde, fazendo em show, expondo-se escândalo e ao escárnio. Inicia um costume. Desde então, carregar a cruz faz parte das nossas tradições familiares. É uma das mais queridas, inesquecíveis, porque toda barnabita inicia o seu ano de noviciato, levando a cruz de comunidade para a igreja. Ordenando o sacerdote, tornou-se mestre formador de barbanitas, chamando a ser homens da cruz, e do livro da fé, a cultura intimamente unida, tanto no século XVI, no ano de 1500, como no século XX, no ano de 1900. Alexandre Sauli, nesta obra, em um homem tão protagonista que com apenas 24 anos fazem superior geral Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, na Itália, que com seu confessor, depois de uma diligente exame de consciência, todos os seus pecados confessou Alexandre Sauli. Ele se beneficiou muito de seu conselho cheio de doutrina. O Papa Pio V, no ano de 1567, no século XVI, nomeia bispo de Alegria na Córcega, aonde tudo deve ser feito, inclusive alimentar os fiéis, vítima da fome e piratas. Continuou a formar sacerdotes culturalmente dignos, incutivo a neles o aspecto da evangelização. Por 20 anos, Córcega teve pai e um professor nele, e ele morreria ali. Ele obedece, mesmo que tanto trabalho já o tenha esgotado no tempo em que ele empreenderia imediatamente a vista pastoral, não para de carregar a cruz, até em menino de fosso de sustento. O último de chegar para ele doce paisagem outonal do sul do Piemonte de Calasco,
Delaste, aonde aceita a hospitalidade do senhor local, mas não nos salões nobres, pois ele fica por andar em terro com os trabalhadores perto da recepção. E aqui, com as primeiras brumas nas colinas, morreu. O apóstolo de Córrego, o corpo então retorna a Pésvia, aonde ser sepultado na catedral no ano de 1904, no século XX. O Papa Pio X, santo, escreve entre os santos. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de outubro. O falecimento de São Félix e dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, que converteu a Samaria à fé cristã de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica. Batizou o eunuco da rainha Caldense em Etiópia e evangelizou todas as cidades por onde passava. E chegou a Cesareia, aonde, segundo a tradição, descansou no Senhor. Morreu martirizado no século I, no ano 58. Em Amarzor, na Sicília Oronesa, na Turquia, os santo Tasso, Andrócio, martirizados na perseguição do imperador Diocleciano do Império Romano, deram a vida pela profissão de fé à Santa Amada Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Morreram martirizados no século IV, no ano de 304. No território de Veixin, na Gália Leonesa, na atual França, o falecimento dos martírios dos santos Nessácio, Querino, Ecubusso e Pacésimo. Morreu martirizado no século IV, no ano 300, pela perseguição do Império Romano. Em Verdun, também na Gália, hoje atual França, o falecimento de São Frasásio, bispo que, segundo consta, foi o primeiro a pregar o evangelho nessa região. Morreu de morte natural no século IV, no ano 390. O falecimento de São Samanta, abade da Tabaída, do Egito, que foi discípulo de Santo Antão, morreu macinando pelos sarracenos. Morreu martirizado no século IV, no ano 356, pelos saracenos. Em Uzes, na Gália Narbonesa, na atual França, o falecimento de São Firmão, bispo, discípulo de São Cesário de Arles, que ensinou ao seu povo o caminho da verdade. Faleceu de morte natural no século VI, no ano 552. Em Ostres, na região da Irlanda, o falecimento de São Canico, abade do mosteiro de Acharboa, um dos muitos que fundou. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 599. Perto da fortaleza de Chermony, nas montanhas de Cáuskovo, na Geórgia, o dia de Natal de Santo Anastácio, presbítero e proscriano da Igreja Romana, companheiro de São Máximo, confessor na confissão da fé católica e no exílio, que entregue a alma de Deus, quando proporcionava a santa sináxias às coisas santas para os santos. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 666. Em Lier, na Balanhesa, atualmente Bélgica, São Gumariz, um dos soldados dedicados a Deus, que verte o lugar com seus bens, construiu um oratório aonde foi sepultado. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano 775. Em Colônia, na Inglaterra, atual Germânia, o falecimento de São Burno, bispo, sendo o irmão do imperador Otão, recebeu conjuntamente no governo o episcopado. Lotarigia exerceu o ministério sacerdotal com grande fidelidade e as funções de
governante com grande magnitude. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 965. Em Gryzomoro, na Polônia, o falecimento de São Graudócio Halcyon, bispo e irmão de Santo Alberto, bispo de Praga. Segundo a carne, prescrito que foi seu fiel companheiro nas viagens apostólicas. Assistiu o seu martírio, depois também foi vítima do cativeiro. Morreu martirizado no século XI, no ano de 1011. Em Rischen, hoje na Letônia, junto ao mar Báltico, o falecimento de São Melinardo Bispo, que era monge na Alemanha, quando já em idade avançada, partiu para evangelizar a Letônia e ali construiu a igreja de Icklese, a ordem dos bispos, e lançou o fundamento da fé cristã naquela região. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1196. Em Bolonha, na Emília-Romagna, na região da Itália, o falecimento do beato Tiago de Uttelsberg, religioso da ordem dos pregadores, que, embora ilitário, era compatíssimo. Pintou vitrais durante 50 anos. Foi para todos os exemplo ilustre de trabalho e oração. Faleceu de morte natural no século XV, no ano de 1491. Em Hanoi, Tocantins, no Vietnã, o martírio de São Pedro Chun, presbítero, que pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Amada Igreja Católica, foi decapitado no tempo do imperador Mihans Mang, em plena praça pública do Vietnã, no século XIX, no ano de 1836. Em Madrid, capital da Espanha, o falecimento de Santa Maria de Soledad, Balmina Antônio Manuela Torres Alcance, virgem, que desde a juventude demonstrou admirável solitude pelos enfermos, pobres e aos que socorreu com incansável abnegação, especialmente na congregação dos servos de Maria, ministra dos enfermos por ela fundada. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1887. Em Barcelona, também na Espanha, o martírio do beato Ângelo Ramos Velaz, religioso da Sociedade Salesiana, que no tempo da perseguição contra a Igreja Católica consumou com bom combate na fé, se dedicando à evangelização e a defender a Santa Amada Igreja Católica. Foi martirizado em plena praça pública de Barcelona pelos aqueles que pregavam contra a Igreja Católica. São João XXIII, Papa, homem dotado de extraordinária iluminidade, que com sua vida, as suas obras e seu grande zelo pastoral, procurou manifestar a todos a abundância da caridade cristã e tornar-se a união fraterna a todos os povos, especialmente solícito pela eficácia da missão da Igreja de Cristo em todo orbe da terra. Convocou o Concílio do Vaticano II e destacou piedosamente ao Senhor. Faleceu de morte natural no dia 3 de junho do ano de 1963, no século XX. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de outubro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santo Alexandre de Sauli e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de outubro.